que eu possa passar um pouquinho das minhas dúvidas para vocês me esclarecerem, né? Aqui a gente tem muito mais dúvida do que certeza, mas o resultado da nossa pesquisa é sobre a fé e a caridade hoje. Então, o objetivo hoje é recordar, repassar, no momento que a gente observa, né, tanta intolerância, tanta discórdia, a gente não tem convivido pacificamente, não temos sabido tolerar a opinião alheia, as diferenças, as adversidades. Então, nesse momento, eu acho que é relevante a gente se apegar a esse óbvio. É tão óbvio que a gente precisa amar, que o nosso caminho que nos leva ao nosso objetivo final, que é o progresso, é o amor. Né? E para a gente conquistar esse amor, algumas virtudes, elas estão tendo que ser alcançadas e algumas a gente tem que pegar na mão com urgência. Então, a fé e a caridade são duas virtudes que não podem ser pensadas sozinhas. Então, a gente vai pegar aqui um pedacinho que foi organizado por Kardec, está lá no capítulo 11, que tem lá como título Amar ao próximo como a si mesmo, né? Então, Kardec, ele vai organizar de forma bem metódica, tem lá todo um processo pedagógico de auxílio para a gente na organização do Evangelho. Então, quando ele vai organizar esse Evangelho, a gente vai perceber o seguinte: esse Evangelho ele não vai ser organizado com temas sendo soltos e elencados aleatoriamente. Então, do capítulo 1 até o capítulo 6, a gente vai ter a compreensão do mundo espiritual e o nosso processo evolutivo. Então, é onde a gente compreende quem somos, para onde vamos, né? Qual que é a nossa finalidade. Quando a gente pega do capítulo 5 até o capítulo 10, ele nos orienta sobre a nossa redenção individual. Então, o nosso processo individual de crescimento e aprimoramento. Aí, quando chega o capítulo 11, que é o que a gente vai trabalhar, ele vai falar sobre essa redenção individual a partir da ação coletiva. Então, o que ele fala para a gente? Você é artífice do próprio progresso, mas ele não acontece se for de forma individual. Então, você precisa do coletivo, você precisa agir no coletivo para que o individual cresça. Então, a gente só vai melhorar se a gente olhar para o outro. E aí, então, com essa percepção ali desses últimos capítulos, é que a gente vem buscar essas virtudes, né, que hoje vão ser ditas e que constam lá no capítulo 11. Mas primeiro, o que é uma virtude? Então, a gente tem uma partezinha aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no Sede Perfeitos, já explica para a gente que a virtude, no mais alto grau, abrange o conjunto de todas as qualidades essenciais que constituem a pessoa de bem. Então, qualidades que a gente vai levar como herança do nosso crescimento espiritual, né? A gente sabe que a gente não leva a matéria. Morreu, desencarnou, o que você carrega de herança? Só as suas virtudes. Então, a nossa herança, enquanto espírito, do processo que a gente vivenciou no plano terreno, são essas virtudes que a gente amealhou, né? Tudo que a gente conseguiu reunir e reter. Então, não é reter na teoria. Então, aquilo que a gente sabe, né, que a gente já ouviu falar, que a gente sabe repetir, não é aquilo que a gente conhece, não é o que a gente vivencia. Então, aquilo que faz sentido para o espírito é aquilo que a gente consegue reter enquanto prática. Então, essas virtudes que a gente repete, né? Estamos falando que fé e caridade não são novidade. A gente já está cansado de ouvir, cansado, acostumado, até decoramos trechos ali, a gente repete numa facilidade que é uma beleza. Mas que muitas vezes a gente ainda não conseguiu transformar intimamente para que a gente consiga fazer ela real, ação na nossa vida. Então, essa virtude aqui, essas virtudes, são essas heranças que a gente vai levar para a nossa vida.
mas na nossa vida eterna, nossa vida espiritual. Então, muito bem, gente. Pegando um trechinho lá do capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, e só lembrando antes disso que o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, ele fala lá para a gente, amar o próximo como a si mesmo. Então, ele vai trabalhar itens, né? Antes da fé e caridade, itens que vão nos lembrar coisas essenciais, né? Então, ele vai abrir esse capítulo tomando aqui um ensinamento de Jesus e ele vai colocar aqui uma fala de Mateus. Então, ele fala sobre a importância do amar ao próximo. Então, dentro das primeiras, dentro das mais essenciais, né, leis divinas, o amor ao próximo está lá elencado. Então, não há como ir ao Pai senão através do próximo, através do seu irmão. Então, é isso que ele vai começar a abrir no capítulo. Depois ele fala lá sobre a lei do amor, né? Fala sobre as nossas responsabilidades, sobre aquilo que a gente se comprometeu. Então, ele fala lá, dá a César o que é de César. Então, para que a gente tenha um comprometimento com tudo aquilo que a gente se aliançou para essa encarnação. E vai falar que tudo isso vai acontecer através da lei do amor. Então, a lei do amor é a condição final para que a gente consiga o processo evolutivo e ser feliz, como acho que a maioria de nós almejamos, né? Então, nada a gente quer ser feliz. E a felicidade, ela não vem sem o outro. E aí, para a gente conhecer um pouquinho sobre o nosso tema, a gente vai ver que tem um empecilho para ele, que é o egoísmo, que está aqui na véspera do nosso tema. Então, o egoísmo é aquele que dificulta, além de outros males lá que a gente pode reunir, como orgulho, vaidade, mas o egoísmo está ali parceiro desses nossos atravantes, desses nossos atrapalhos, né? Então, ele vai atrapalhando a gente desenvolver essa prática. Muitas vezes a gente vai repetindo a teoria. E aí, lá no trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, ele conta para nós o seguinte, ó. Disse-vos, não há muito, meus caros filhos, que a caridade, sem a fé, não basta para manter entre os homens uma ordem social capaz de os tornar felizes. Pudera ter dito que a caridade é impossível sem a fé. Na verdade, impulsos generosos se vos depararão, mesmo entre os que nenhuma religião tem. Porém, essa caridade austera, que só com a abnegação se pratica, como um constante sacrifício de todo o interesse egoístico, somente a fé pode inspirá-la, porquanto só ela dá-se possa carregar com coragem e perseverança a cruz da vida terrena. Nós vamos dar uma divididinha nesse texto do Evangelho ao longo do nosso estudo, mas para a gente já abrir a nossa conversa. Caridade sem fé não basta para manter os homens uma ordem social capaz de os tornar felizes. Então ele está contando aqui no texto que impossível fazer a caridade sem fé. Não é possível, né? A gente faz, a gente vê ali, a gente se apieda, a gente promove campanhas, a gente olha com compaixão o outro, mas isso é uma coisa interiorizada e a gente já está vivenciando isso de fato? Quando é que eu posso perceber que essa caridade está fazendo sentido? Quando eu compreendo, né, que essa caridade é o caminho. E aí, para eu compreender, eu preciso ter um entendimento racional das coisas, né? Me falar assim que porque me convence? Não me convence? Eu preciso achar uma lógica, eu preciso achar que aquilo é plausível. E como é que eu vou achar aquilo plausível? Raciocinando. Durante muitos e muitos anos, a humanidade ela não teve acesso ao conhecimento que nós temos hoje.
Então o Espiritismo, enquanto chave, ele nos promove essa compreensão da justiça divina, nos dá a entender sobre a vida futura, dessa vida eterna, do Espírito que está sempre em evolução. Ora, se isso não é um consolo, se não é um pensamento racional sobre a minha vida, sobre a minha existência, não temos outro, né? Então, crer porque crer, uma hora não vai fazer sentido, mas crer pelo entendimento é interiorizar aquilo que eu estou precisando para poder dar um passo a mais. Então, a fé, a crença, é o entendimento racional, é a força da vontade, que pegado na mão da caridade consegue fazer uma ação efetiva de um espírito que já está compreendendo o caminho que tem que percorrer para poder se tornar um espírito puro. Então a gente vai compreendendo gradativamente, a gente vai se convencendo, e isso é uma conversa íntima mesmo, né? Toda vez que a gente pratica um ato, a gente pensar naquele ato, como é que eu modifiquei alguém, como é que eu interagi com alguém, o que aquele outro pode estar sentindo. Então, quando a gente tem essa paciência de observar intimamente, a gente está raciocinando sobre a nossa vivência. A gente está pensando logicamente sobre aquilo que o Mestre nos ensinou. Então, todos os fatos dele, né, mesmo ali a gente viu no capítulo 11, né, a charadinha que os seus adversários colocaram, né, de colocar uma moeda e os impostos que os romanos cobram, dai a César o que é de César. Então, tudo muito lógico, tudo muito dentro da correção, de uma justiça que não é da terra, de uma compreensão de crescimento e de herança para o futuro que não é material. Então, a fé e a caridade, nesse momento, quando a gente está falando ali das nossas ainda fraquezas e os nossos desentendimentos atuais, né? A gente mostra as nossas feiuras de vez em quando, a gente tenta guardar, deixa lá nas gavetas, tranca as portas internas, íntimas, mas de repente tem alguma ação que faz essa gaveta se abrir, e aí a gente mostra as nossas feiuras. Então, o que são essas nossas feiuras? São esses processos que ainda não foram trabalhados pela nossa mente, a gente ainda não raciocinou sobre cada um deles, a gente ainda não pesou como é que interfere na vida do meu próximo, como é que o meu próximo que pensa diferente de mim está sentindo aquilo que eu estou falando ou que eu estou fazendo, como é que afeta meu semelhante, minhas atitudes, né? Então a gente precisa fazer essa revista. Pensando aqui que nós estamos falando de fé e caridade, é importante a gente então entender, compreender um pouquinho melhor sobre elas. Então, o que seria a fé? Então, a fé é a atitude própria, convicção ou crença que relaciona o homem ao Deus Supremo na expectativa da salvação da alma. Nós temos tantas pessoas que são muito crentes, né? E se aliançam na causa divina com muita garra, com muita força. Mas não tem aquela compreensão racional para pautar essa fé. E se de repente, muitas vezes, a vida leva a gente para alguns caminhos que a gente não aceita, a gente fica de mal com Deus. A gente não concorda com as escolhas que Ele fez para a gente. Mas nós já compreendemos que as escolhas são resultados do que a gente é. E a gente não é de hoje, a gente é de ontem. E não é um ontem dessa matéria, é um ontem de encarnações anteriores. Então nós estamos num processo. Então a gente precisa ter essa relação com Deus pautada no racional. A fé ela não está distanciada do racional. A fé,
é identificar dentro de nós algo maior que nós mesmos e nosso mundo, responsável por tudo que há ao nosso redor e por nós inclusive. Então é ter a certeza sem ver, é ter a compreensão do que é sem precisar de prova. É pela lógica, é pelo entendimento que a gente vai compreendendo então e tendo essa fé. É reconhecer-se criatura e confiar no Criador. A fé é mãe dos nobres sentimentos e dos grandes feitos. Sendo assim, gente, a fé é uma virtude que é a mãe das virtudes, né? É a partir do conhecimento, dessa racionalidade, da compreensão que a gente tem a oportunidade de ter, de compreensão dessa vida espiritual, desses vários mundos na casa do Pai, dessa essência que nos trouxe para seguir ali um processo, é que a gente vai ter um conhecimento que nos leva à temperança, a compreender que o outro não precisa pensar como nós, a ter paciência para perceber que o caminho, a jornada de cada um, não segue do mesmo jeito, que a gente dá curvas diferentes, mas que a jornada segue para a mesma direção. É ter piedade de todos aqueles que se demoram na compreensão. E assim, com todas essas virtudes, a gente vai saber amar ao próximo. Né? E sabendo amar ao próximo, a caridade ela já é consequência. Então a caridade é a prática normal daquele que ama o seu semelhante. E que ama porque compreende que nós estamos aqui na mesma jornada e que separados a gente não caminha. Ninguém progride lá na caverna, no meio do mato solitário. A gente precisa do outro. Então é no choque que a gente quebra a quina. Sai todo mundo machucado? Sai. Mas sai muito mais possível de vivenciar as próximas jornadas sem se agredir de novo. Porque a gente perdeu a beiradinha, perdemos as quinas, né? Então a gente precisa desse confronto. Esse confronto, ele nos dá a condição de exercitar a paciência, a temperança, a piedade, né? A tolerância é a palavra de ordem. Então, quando a gente consegue fazer tudo isso, nós já estamos praticando a caridade, instintivamente a gente já não está nem se dando conta que isso tem nome, né? Chama caridade. Fé sem caridade é lâmpada sem reservatórios de força. Então, é cega a fé religiosa que anula a razão e se submete ao juízo dos outros, que aceita um corpo de doutrina verdadeiro ou falso e dele se torna totalmente cativa. Zé Roberto falou que é assim. Então, o Zé Roberto é a minha palavra de guia. É assim? Não é assim, né? A gente não se estabelece pelo outro ou por uma opinião que a gente toma como certa. A gente se estabelece a partir do raciocínio e o convencimento de aquilo é o que é. Né? Quanto tempo a humanidade compreendeu Deus como uma infinidade de forças superiores, de divindades, ligadas às coisas da natureza. E estava errado? Não, era a compreensão daquele momento, aquilo era o que podia ser. Assim como nós, hoje nós temos chaves que nos dão compreensão muito maior daquilo que a gente já teve. Então a gente tem que se agarrar na compreensão e no estudo, e não na preguiça de deixar a nossa vida ser seguida pelo outro. Muitas vezes a dor nos leva à fé, mas a fé ela não pode ser simplesmente aliada de uma situação momentânea. Ela precisa ser pensada, ela não pode ser cega. Na sua impaciência e nos seus excessos, a fé cega recorre facilmente à perfídia, à subjugação, conduzindo ao fanatismo. Então eu tenho as minhas verdades,
verdades, eu tenho as minhas certezas e viverei dessa natureza, dessa forma. Então, essa prática que está falado lá pelo Leon Denis, lá depois da morte, ela não é muito inteligente de nossa parte, né? A gente pode se submeter a repetir erros e andar de forma incondicional com algo que não nos representa, porque a gente não está raciocinando sobre. Então a fé e a caridade, parceiras, né? A fé é a confiança da criatura em seus destinos, é o sentimento que a eleva à infinita potestade, é a certeza de estar no caminho que vai ter a verdade. Ninguém adquire essa fé sem ter passado pelas tribulações da vida, sem ter padecido as angústias que embaraçam o caminho dos investigadores. Feliz quem crê, sabe e caminha firme. Então, feliz. Nós estamos falando que nós estamos buscando a felicidade. Na Terra a gente só quer ser feliz, né? A gente busca essa felicidade sempre. Queremos viver melhor. E muitas vezes a gente quer viver melhor na matéria, a gente quer viver melhor no sentimento, no pensamento, no conhecimento. A gente precisa perceber que a felicidade é exatamente esse estado de espírito onde a gente tem certeza de ter feito melhor. E isso não vai acontecer com o dinheiro, com os bens, vai acontecer com a compreensão e com o conhecimento. E com a atitude correta que a gente tem a partir deles, né? Então, tudo é matéria de ação. Ninguém edificará o santuário da fé no coração sem associar-se com toda a alma ao trabalho, naquilo que o trabalho oferece de belo e de superior dentro da vida. E aí a gente volta à nossa conversa, que a fé e a caridade são parceiras. Então, tendo compreensão da nossa essência, da nossa responsabilidade enquanto co-criadores no plano divino, né? Então, fomos criados para o progresso, para o caminhar, né? Para subir essas escadas evolutivas, ao mesmo tempo em que a gente está colaborando nessa criação divina. Então, nós somos artífices também dessa obra. Então, essa modificação do plano terreno, esse conhecimento da matéria, também faz parte dessa nossa jornada. Então, é uma elevação do conhecimento e uma elevação do nosso espírito. Então, o trabalho é condicionante para a evolução. E o trabalho no bem é que é a nossa meta, é a nossa busca eterna. É através do amor ao próximo que a gente vai desenvolver ali esse espírito evoluído. Então, o trabalho que a gente precisa, antes de mais nada, é o trabalho do próximo, é a caridade. Só retomando aqui mais uma falinha lá na nossa mensagem. Quem confia em Deus e não ajuda os semelhantes, recolhe-se na contemplação improdutiva, a maneira de peça valiosa, mumificada em museu brilhante. Falamos da fé, compreendemos um pouquinho sobre a fé e vimos que a fé é ação, né? Muito mais ação do que sentimento. E por isso a gente pode chegar pertinho dela quando a gente fala da caridade. Então a caridade é propriamente um trabalho. Então são duas irmãzinhas gêmeas, vamos assim dizer. A caridade, segundo Paulo de Tarso aqui, refere-se ao conjunto de valores do coração. Então, caridade, valores do coração. Então, caridade, segundo Paulo de Tarso, também é um sentimento. Então, ele precisa estar compreendido no sentimento para poder fazer sentido. Oferecer o material, ou oferecer uma palavra sem sentimentos ali inseridos, não tem sentido. A caridade só é verdadeira e capaz de promover a evolução do espírito
quando praticada com abnegação e um constante sacrifício de todo o interesse egoístico. Então, oferecer uma palavra ou um ouvido para quem está sedento, muitas vezes fala, não vai me dar sossego se eu der uma atenção aqui de 10 minutos. Eu vou ter paz, né? Quando a gente vai ficando mais velho, eu já estou nessa fase de repetir a mesma história um monte de vezes para a mesma pessoa. Você quer contar o mesmo assunto, você não lembra que você contou para aquela pessoa. Aí você conta de novo. Aí a pessoa continua. Então a minha sogra, ela contava, eu via ela umas 3 vezes por ano, então todo ano eu escutava a mesma história 3 vezes no ano. Né? Então era uma rotina que a gente precisa ter abnegação. Precisa fazer aquilo ali de coração. Eu não estou escutando porque ela vai me dar sossego, e nem vou falar para ela se ela já me contou essa história. Já estou sabendo, vou adiantar a história que ela estava contando. Para ela é importante, fazer sentido. Então, quando eu tenho ouvido caridoso, né, quando eu tenho uma compreensão do que é importante para o outro, eu não meço o tempo. E nem adianto palavra, né? E nem retardo ali o final da história. Eu deixo o tempo do outro. Aquilo faz sentido para mim porque faz sentido para ele. Então, se faz sentido para o outro e faz sentido para mim, eu estou agindo com caridade com o meu irmão, né? Meu interesse egoístico, vou dar o benefício ali numa cesta e depois eu quero barganhar com o céu. Eu quero dar uma cesta básica e depois a gente se entende lá. Vamos, te dou 7 cestas básicas aí, Deus. Ó, vou distribuir e depois eu quero aquela conversa nossa arrumada. Então, será que eu pratiquei a caridade? Será que fez sentido para mim atender materialmente aqueles irmãos? Será que é uma prática de fato de caridade? Ou será que muitas vezes a gente pratica essa caridade, né? Ou o desapego? A gente oferece ali os nossos itens no bazar, estou desapegada. E livrei meu guarda-roupa, meu armário. Então, essa conversa que a gente está chamando para a gente ter. Então, quando a gente pratica os nossos atos, tem sentimento ali? Que sentimento é esse? Qual é a minha intenção com aquela prática? Então, conversar com o nosso íntimo e perceber as nossas ações que vão acontecendo e se desenrolando sem a gente tomar muita ciência de como é que aquilo aconteceu, né? Vai no instintivo, passa a segunda, a terceira, vai para a quarta marcha e a gente nem percebeu o processo. Então, quando a gente percebe o processo, olha a felicidade brotando ali, porque a gente reconhece que a gente fez mudança. Opa, se eu estou feliz que eu fiz mudança, e não foi difícil essa mudança, eu posso engrenar outras. Né? Eu posso não responder, de repente, uma ofensa. Então, todas essas mudanças aqui precisam ser feitas agora. A gente evolui a cada encarnação, mas a gente evolui devagarzinho. Se a gente não toma a rédea dessa conversa com o nosso íntimo. A caridade está mais ligada a uma ação concreta. Ela está no presente, é uma ação prática. Então, a caridade é prática, né? Se a fé é sentimento, a caridade é prática. Vimos que a fé ela não pode acontecer sem o trabalho. Então ela está ali junta com a caridade também. E ela só se torna caridade, né? E deixa de ser uma ação boa quando eu tenho a compreensão da fé. É a virtude que com a justiça regula o procedimento moral dos homens para com os outros seres e especialmente para com os outros homens. Baseia-se na frase: fazermos aos outros o que gostaríamos que nos fosse feito. Gente, mas agora eu só estou dando conta de ajudar mesmo sem pensar.
está de bom tamanho, né? Imagina quando eu nem isso conseguia. Se hoje eu ainda não consigo fazer essa conversa íntima, eu já estou treinando na tarefa. Então eu já tenho consciência do que é certo. A minha prática está sendo feita. Só falta eu interiorizar ela para que eu seja caridosa e não esteja caridosa. Então a gente precisa ser, e muitas vezes a gente está. A gente está paciente, a gente está tolerante, ao passo que a gente precisa ser virtuoso. Então a gente precisa ser caridoso. Mas enquanto eu não consigo ser, eu posso estar, podemos estar, mas precisamos estar na iminência de futuramente, num futuro próximo, já começar a pensar sobre o ser. Em tirar esse tempo de conversa íntima para que a gente possa transformar. Voltando lá à nossa mensagenzinha. Quem confia em Deus e não ajuda os semelhantes, recolhe-se na contemplação improdutiva, a maneira de peça valiosa unificada em museu brilhante. Na questão 893 do Livro dos Espíritos, tem uma pergunta que é a seguinte: qual a mais meritória de todas as virtudes? Todas as virtudes têm seu mérito, porque todas são sinais de progresso no caminho do bem. A virtude sempre que há resistência voluntária ao arrastamento dos maus pendores, mas a sublimidade da virtude consiste no sacrifício do interesse pessoal, pelo bem do próximo, sem segundas intenções. A mais meritória é a que se baseia na mais desinteressada caridade. Então, está chamando a caridade aqui da virtude das virtudes, né? Então é a virtude. Mas ela só deixa de ser boa ação e passa a ser caridade se ela está sem segundas intenções, sem interesses, sem barganha, sem sacrifício pessoal. A gente não tem essa caridade. Então a gente sabe que o processo é sofrido. Para a gente ir para a escola, a gente ora no primeiro dia de aula. A gente tem saudade do que a gente deixou. Então tudo que a gente tem de novidade, tudo que a gente tem fora do nosso esquema é sofrido, não é fácil. Então, se desfazer de você para poder pensar no outro, é um exercício de desprendimento. Então ele vai começar com sofrimento, mas que ele precise começar sem dor, porque se a gente não for pelo caminho mais fácil, mais cedo ou mais tarde a dor leva, né? A gente vai compreendendo as coisas pelo jeito mais difícil. A caridade sem a fé não basta para manter entre os homens uma ordem social capaz de os tornar felizes. Impulsos generosos existem entre os que nenhuma religião tem. No entanto, a caridade austera, como negação, somente a fé pode inspirar. Esse trechinho está lá no nosso capítulo 11, lá na Fé e Caridade, no Evangelho segundo o Espiritismo. Então a gente está vendo que a caridade e a fé, e aí a gente tem falado isso e estamos até repetindo, né? Então não basta a caridade sem a fé. Então, impulsos generosos a gente vê, mesmo aqueles que não têm crença, não têm fé. Então, a gente não precisa pensar que são movimentos religiosos que atendem o próximo. No entanto, a caridade austera como negação, somente a fé pode inspirar. Então, a gente tem falado que a gente precisa compreender, né, interiorizar esse conhecimento sobre a justiça divina para que a gente possa entender que é através do trabalho em prol do outro que a gente vai seguir a nossa evolução. E aí a gente lembra de uma historinha que conta de 2 homens que acabavam de morrer. Então Deus havia determinado que todas as suas ações praticadas durante essa vida fossem colocadas em um saco. Após a morte, um estava bastante volumoso e o outro muito pequeno.
cada um reconheceu o seu. Um fora rico e dera bastante de sua riqueza, o outro fora pobre e pouco teve para distribuir. Pesaram-se os dois sacos. O maior pouco pesou, tão leve se tornou na balança divina. O menor se fez muito pesado. Ao rico, surpreso, Deus lhe disse: deste muito, mas por ostentação, para ser louvado, sem privar-se de nada. Coloque-se à minha esquerda. Ao pobre, que deveria estar também surpreso, Deus lhe disse: deste bem pouco, meu amigo. Mas cada uma das moedas que está na balança representou uma privação para ti. Se não distribuíste a esmola, fizeste naturalmente a caridade. E o melhor é que o fizeste naturalmente, sem te preocupares que a levassem à tua conta. Foste indulgente, não julgaste o teu semelhante, pelo contrário, encontraste desculpa para todas as suas ações. Passa à direita e vai receber a tua recompensa. E aí a gente lembra também do óbolo da viúva, né? Que pesava mais no gasofilácio lá do que toda a riqueza empenhada por aqueles que tinham a sacola cheia e o coração vazio. Então, da mesma forma, a gente não é medido pela matéria que a gente oferece, a gente é medido pelo sentimento que a gente oferece. Pode ser nada, mas com sentimento. Pode ser o ouvido, que a gente consegue pesar muito mais nessa nossa escala evolutiva, né? Então a caridade é o canal que espalha bênçãos, enriquecendo-nos o caminho. A caridade moral consiste em vos suportardes uns aos outros, o que menos fazeis no mundo inferior, em que estáis momentaneamente encarnados. Há um grande mérito, acreditai, em saber calar para que o outro mais tolo possa falar. Isso é também uma forma de caridade. Então, voltando ao nosso começo da conversa, a gente tem sido tão intolerante enquanto opiniões, né? A gente não tem sabido ouvir o outro, entender o posicionamento do outro, sem querer colocar a nossa opinião como verdade. A gente não precisa ter verdade, muito pelo contrário, a gente precisa estar em modificação para mostrar que nós estamos em crescimento. É quando a gente se destrói nas nossas certezas e a gente se reconstrói com a opinião daquele, mais daquele outro, mais a nossa, é que a gente junta de forma racional, a gente vai se refazendo. Então esse é o processo de aprendizagem. Então quando a gente está lá na escola, é assim que a gente aprende. A gente quebra as nossas certezas e deixa espacinho para uma coisa nova surgir, que o outro vai trazer. Então a gente não pode se fechar em certezas. E a gente precisa ter o mérito do calar. Tem gente que ainda não está amadurecido, né? A sementinha ainda não está amadurecida para germinar. Não que a gente tenha certeza, que nós tenhamos a verdade. Mas a gente muitas vezes compreende ali que o irmão ainda não tem uma compreensão mínima, por exemplo, do amor. Mas ele não está no processo ainda de entender isso. Ele ainda está passando por revolta, ele ainda está passando por dor. E eu vou para o embate com esse irmão, que ainda não está amadurecido? Se eu vou para o embate, será que não sou eu que não estou amadurecida para perceber que esse irmão ainda não está na hora? Ele ainda está verde. Ele não está nem de vez ainda, né? E se eu vou para o embate, de repente quem está verde sou eu, que não percebi a hora de calar, a hora de serenar os ânimos, a hora de dar a certeza para aquele que se acha merecedor dela. Porque eu não preciso provar minha verdade. Eu preciso vivenciar aquilo que eu já internalizei, né? E que seja amor, que sejam virtudes, que seja fé. É ilusório pretender ser lícito, ocupar-se unicamente com a própria felicidade. Ela está na vida pela eternidade. No entanto, a vida terrestre tem que servir exclusivamente ao aperfeiçoamento moral, que mais facilmente se adquire com o auxílio dos órgãos físicos e do mundo material.
Então a gente não tem jeito, a gente precisa crescer na encarnação. Muita clareza a gente tem lá na erraticidade, enquanto a gente tem o nosso perispírito lá mais livre, mas o benefício do esquecimento na hora das nossas provas, dos nossos embates, é que mostram se a gente está pronto para a prova mesmo. Se o que a gente estudou na teoria já se aplica de forma a transformar em ação. Então a gente precisa pensar que esse processo não se dá no individual, ele se dá no coletivo. A felicidade, ela não é não tem jeito de eu ser feliz se o outro está triste. Então, para eu ser feliz, quem está do meu lado tem que estar feliz também. Senão, não tem felicidade para mim, né? Em face das vicissitudes ordinárias da vida, da diversidade dos gostos, dos pendores das necessidades, a caridade é um meio de aperfeiçoamento, pois, com as concessões e sacrifícios que solicita, propicia a harmonia entre elementos tão diversos. Olha que a gente não é igual, né? Nós somos diferentes em muitas coisas, temos culturas diferentes. Isso nós estamos falando aqui, pertinho, em Uberlândia, a gente fala o mesmo mineirês, né? Mas a gente ainda não dá conta nem de aturar ali, ó, sem fazer uma gozação, uma piadinha, perceber o sotaque do nosso companheiro que vem de fora. Então a gente precisa pensar ali que nós somos diversos e a gente tem aprendido à custa da lei terrena, a respeitar a diversidade. Quanto tempo nós aprendemos a desfazer de pessoas negras? E agora a gente ainda precisa ser educado na punição para compreender todos como irmãos e que, lembrando, depois que o espírito vai embora, nós não temos gênero, nós não temos riqueza, nós não temos aparência que seja estática. Então, para nós é impraticável, porque a gente tem essa compreensão, né? Então, essa mensagem Fé e Caridade está lá no Escrínios da Luz, que é da psicografia de Chico Xavier pelo Espírito de Emmanuel. E aí ele fala assim, ó: fé sem caridade é a lâmpada sem reservatório de força. Se esvai na primeira dificuldade. Ela não é uma plantinha com raiz profunda. Caridade sem fé representa a usina sem lâmpada. Então você promove a força que não tem esgotamento na ação. Quem confia em Deus e não ajuda os semelhantes, recolhe-se na contemplação improdutiva, à maneira de peça valiosa, mumificada em museu brilhante. Numa época em que a gente está postando tudo que a gente faz, né? Hoje as redes sociais, elas são um relatório diário da vida individual. Então, muitas vezes, a gente ainda precisa do espelho para poder mostrar, refletir as minhas ações. Então, quando eu estou lá nessa busca dessa contemplação improdutiva, eu estou virando peça de museu que não gerou nada. Precisa ser espanado ali o pó, porque não se movimenta em ação que faça diferença. Quem pretende ajudar ao próximo sem confiança em Deus, condena-se à secura, perdendo o contato com o suprimento da energia divina. Então a gente sabe que a gente está imerso nesse fluido, né? Quando a gente age emitindo pensamentos positivos, quando a gente tem esse sentimento já emanado junto com a ação, a gente está contaminando quem está do coleguinha do lado, né? Se a minha ação vai junto com um pensamento positivo, aquele que recebeu não recebeu, por exemplo, só a matéria ou só uma palavra, ele recebeu um sentimento. E se ele se afiniza com aquele sentimento, o que ele promove? Ele irradia na mesma vibração que ele. E aí a gente vai se contaminando.
E essa contaminação é boa, né? É uma contaminação de pensamento positivo, de pensamento do bem, de pensamento de amor. Então, quem dera que a gente conseguisse ser contaminado só de coisa boa. Porque a gente também é contaminado de coisa negativa, de pensamento improdutivo, de pensamento intolerante. Então, toda vez que a gente está sem precaução para a entrada desses sentimentos e a nossa fé não existe, muitas vezes a gente é contaminado por aquele irmão que fala: "Uai, tia, mas não tinha uma carninha para pôr nessa marmita aqui, não? É só isso aqui mesmo?" E aí a gente vai julgar o irmão que não ficou feliz com aquele benefício que a gente deu. E aí aquele sentimento que estava frágilzinho junto com a caridade, se não está fortalecido na fé, vai embora e fica só a ação. E a ação não tem sentido de ser, né? A fé constitui nosso patrimônio íntimo de bênçãos. Gente, imagina assim que hoje em dia as coisas não precisam doer tanto do jeito que dói, né? A gente tendo compreensão, por exemplo, do desencarne, a gente não precisa se amargurar no sofrimento igual aquele que não tem a compreensão. Isso tudo porque eu tenho um entendimento. Então eu tenho fé nesse entendimento, eu creio nesse entendimento. Então essa fé é um patrimônio de bênçãos. Então as dores, elas não precisam ser tão doídas, porque eu creio, eu acredito na justiça divina, eu acredito na bondade do Pai, eu acredito nesse processo que a gente passa e que muitas vezes ele é de dor, mas essa dor é educativa. Eu acredito nesse processo onde o meu irmão sofre e eu não tenho condição de amenizar essa dor. E eu consigo consolar porque eu tenho argumento, porque eu já raciocinei sobre isso. Aquilo já está interiorizado em mim. A caridade é o canal que as espalha, enriquecendo-nos o caminho. Então, tendo crença, a gente tem trabalho. Quando a gente tem certeza do nosso caminho, da nossa tarefa, do nosso potencial, da nossa necessidade no plano terrestre, a gente age, nós somos movidos. Uma nos confere visão, a fé. A outra nos intensifica o crescimento espiritual para a eternidade. Então vamos trabalhar para que a gente possa reunir tesouros que não são terrenos. Sem a primeira, caminharíamos na sombra. Sem a segunda, permaneceríamos relegados ao poço escuro do nosso egoísmo destruidor. Desse modo, se somos efetivamente os aprendizes do Evangelho redivivo, unamos o ideal superior e a ação edificante em nossos sentimentos e atos de cada dia e busquemos fundir um só luz renovadora, a fé e a caridade em nossos corações desde hoje. Então, Emmanuel deu aqui uma revisão para nós, né, desse conteúdo que está aqui reunido do Evangelho segundo o Espiritismo, no item Fé e Caridade, lá no capítulo 11, que lembra para a gente que nós somos responsáveis pela felicidade íntima, mas que, acima de tudo, a gente tem que ter compreensão que a felicidade íntima não vem sem o próximo. Então, somos responsáveis pela felicidade coletiva. Então, isso se dá através da prática, da ação, né? Essencializados da ideia de que toda essa vida não é mais que um instante no conjunto da existência integral, suportaremos com paciência os males inevitáveis que ela engendra. A perspectiva dos tempos que se nos abrem dar-nos-á o poder de dominar as mesquinharias presentes e de nos colocarmos acima dos vai-vens da fortuna. Assim, sentirmos-nos mais livres e mais bem armados para a luta.
Agora a gente já tem compreensão da fé e da caridade. Se temos compreensão da fé e da caridade, é vivenciar cada dia na sua potencialidade. Então é vivenciar cada dia como se a gente estivesse fazendo o trabalho dessa jornada, o trabalho dessa encarnação em um dia só. É fazer o nosso melhor para o nosso colega de trabalho, para o nosso familiar que está lá resistente, intolerante. É fazer o nosso melhor para aquele que nos atravessa na avenida, né? É fazer o melhor enquanto a gente está em casa com o nosso pensamento, que possamos voltar ali para todas as desavenças conhecidas, vibrar positivamente, né? É não mandar sentimentos negativos para aquele nosso vizinho que liga o sono último no fim de semana, na hora que eu quero descansar. Então é esse refrear as nossas más tendências, porque eu sei que com a fé e com a caridade é o meu passaporte para o processo evolutivo se dar de forma mais breve. E que a partir dessa brevidade, né, desse tempo encurtado, eu vou conseguir chegar numa felicidade mais fácil, porque eu vou estar com a consciência tranquila de que eu fiz tudo o que eu podia, tudo que estava no meu alcance hoje. Então o meu hoje foi o meu melhor e por isso eu tenho ali a felicidade possível na Terra, junto com a fé e com a caridade. Então agradeço ali a possibilidade da gente expor um pouquinho as dúvidas e as pesquisas do dia.